E hoje nós vamos compreender como a graça de Deus se manifesta para salvar a nossa família, para proteger a nossa família, para guardar a nossa família. Eu estava essa semana orando a Deus e buscando um texto da palavra, e confesso a vocês que há muitas referências na Bíblia sobre família, porque Deus é um Deus de família. Ele se preocupa muito com a família. Se você colocar aí num negócio de procura aí, família, não é? Você vai ver muitos textos bíblicos falando da grandeza, da importância, do valor que Deus dá à família. Mas um texto, irmãos, que foi usado há algum tempo atrás, ele veio ao meu coração. O ano passado, eu me lembro que nós falamos desse texto aqui, e a palavra de Deus, ela não se repete, ela se renova na nossa vida, no nosso coração. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 2. Não vamos nos demorar, porque temos a ceia do Senhor, essa mesa preciosa que o Senhor Jesus deixou para nós como memorial, para que a gente sempre, nesse momento, tragamos à nossa memória o que Ele fez por nós. E se estamos aqui hoje, se vivemos debaixo dessa graça, se somos abençoados pelo Senhor, foi porque Ele sacrificou-se por nós. Hoje desfrutamos da bênção de Deus, sem pagar nada, sem que Ele nos cobre nada, a não ser o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa sinceridade e a nossa verdade com Ele. Mas no mais, Ele nos aceita, Ele nos perdoa, Ele nos ajuda, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele guarda o teu lar, a tua família. Se estamos hoje na presença de Deus, é porque Ele e não nós, nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, irmãos, eu quero repartir essa palavra, porque aqui em Josué capítulo 2, nós encontramos um momento em que Josué vai enviar espias a Jericó. O povo de Deus já está acampado defronte de Jericó. Esse é o momento em que Josué, à frente do povo de Deus, vai empreender a primeira batalha. E a primeira batalha é com uma cidade fortificada. Não é uma cidadezinha qualquer. É uma cidade cercada de muros, e muros largos, porque famílias moravam no muro da cidade. E uma das famílias que mora ali é a família de Raabe. A Bíblia diz que aqueles homens enviados por Jericó, eles saíram, enviados por ele, a espiar secretamente a terra. E Josué disse: vão lá, observa a terra, observa Jericó. No capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Deu-se notícia ao rei de Jericó, logo alguém falou para o rei: olha, tem uns espias aí e tal, e ele envia alguém na casa de Raabe, diz: tira fora esses homens, vieram espiar a terra. E a Bíblia vai mostrar, irmãos, que aquela mulher, ela pôde proteger aqueles enviados de Jericó, dizendo o seguinte, não é? Ela disse o seguinte, ela conseguiu guardar e esconder aqueles homens, e ela disse o porquê ela tinha feito aquilo. No verso 9 diz assim: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. A notícia de que Deus ia tomar Canaã já chegaram aos ouvidos daquele povo. E aquela mulher, ainda que a Bíblia lhe chame de prostituta, ela, quando ouviu falar do que Deus ia fazer, eu creio que no seu coração já havia temor, já havia aquela preocupação: meu Deus, como vou me salvar dessa situação? Eu gostaria muito de escapar, como? E aí vejam bem como Deus faz. Os espias vão parar na sua casa. Ela consegue protegê-los dos enviados do rei, ela consegue escondê-los. E disse para ele: sabe por que eu fiz isso?
porque bem sei, no verso 9, que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos Amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além de Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Declarações de uma mulher, que a Bíblia diz que é prostituta. Veja como a graça de Deus se manifesta aqui. Deus poderia, irmãos, na sua sabedoria, Deus poderia, no seu poder, conduzir estes espias de Jericó a outra casa. Não é? Poderia dizer, não entra aí não, essa mulher não presta, essa mulher não, essa casa não tem boa reputação, sai daí, vai para a casa do seu fulano, vai para a casa da sua fulana. Só que, quando eu estava lendo esse texto, eu me deparei com isso, irmão. Certamente, o povo de Jericó estava tremendo e temendo diante de uma possível invasão do povo de Deus, liderado por Josué. Mas a declaração que essa mulher faz aqui, irmãos, ela é preciosa demais. Ela não declara simplesmente, olha, nós estamos com medo. Ela não diz simplesmente, olha, por favor, me ajude. Ela não diz simplesmente, tenha misericórdia de nós, faça alguma coisa por mim, pela minha casa, não. Ela declara o que o Senhor fez. Ela declarou os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, e ela disse, olha, ouvindo isso, quando a gente ouviu, eu em particular, desmaiou meu coração, e ninguém mais tem ânimo, por causa da vossa presença. E olha o que ela diz no final do verso 11, porque o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra. Ela declara para aqueles homens, quem é o Senhor? O Senhor que livra, o Senhor que guarda, o Senhor de toda graça e de toda misericórdia. E é interessante, irmãos, nós não podemos nos alongar aqui, mas mais tarde, você vai ver a genealogia de Jesus, no Evangelho de Lucas em especial, vai ver ali no Evangelho de Mateus, você vai ver que essa mulher está lá, na relação daqueles que, sabe, fulano gerou fulano, gerando ciclano, ela está lá naquela relação. Era uma prostituta, era uma casa de prostituição certamente ali, mas naquela mulher, naquele coração havia um temor, e é aí que Deus manifesta a sua graça, é aí que Deus manifesta o seu favor, Deus manifesta o seu favor e a sua graça onde há temor a Ele, onde as pessoas podem temê-lo, reconhecê-lo como o Senhor em cima no céu e embaixo na terra. Ele tanto livra de cima, como Ele livra de baixo. Para Ele não há condição de livrar. Ela disse, olha, o seu Deus é um Deus que trabalha em cima e também trabalha embaixo na terra. E confiado nesse Deus, confiado na misericórdia desse Deus, eu vos peço que, como eu fiz beneficência a vocês, vocês usem de misericórdia comigo. Assim como eu salvei, livrei vocês dos enviados do rei, eu consegui guardá-los e protegê-los, eu gostaria que vocês fizessem isso por mim. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens, eles propuseram algo àquela mulher. A Bíblia diz que a mulher, ela guardou aqueles homens, depois eles conseguiram sair de lá. Mas é interessante o seguinte, no verso 13, ela disse, eu quero que vocês façam beneficência a mim e à casa de meu pai, e dá-me um sinal, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, a meus irmãos, a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Veja bem, ela poderia ter dito, olha gente, eu estou sabendo que vocês estão chegando aí,
Então, na hora que vocês atacarem, eu vou colocar uma camisa aí, negócio de família, assim, ó. Aí vocês olham e falam, aquela mulher ali, não. Ela não pediu simplesmente por ela. Ela teve a preocupação de incluir toda a família. Às vezes, irmão, no momento de crise, no momento de situação, em que de desespero, podemos dizer assim, às vezes eu e você oramos por nós. Senhor, me guarda, me livra, me tira dessa, né? Me socorre. Mas veja essa mulher, a preocupação dela. Ela não disse para aqueles homens, me socorram, me livrem, me guardem, me poupem. Não! Ela disse, a minha preocupação é que vocês possam dar vida a meu pai, a minha mãe, aos meus irmãos, às minhas irmãs, e com tudo que tem, e que livrem as nossas vidas da morte. Olha a preocupação dessa mulher com a família. Olha a preocupação dela em proteger os seus. E agora, irmão, salvar uma vida no meio de uma guerra talvez fosse mais fácil, pastor Marcelo. Salvar Raabe, ó, quem é Raabe? Você levanta aí um guarda-chuva na hora aí para a gente ir lá e te pegar e te livrar. Mas ela coloca uma situação diferente. Ela diz, olha, tem que salvar meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, e tudo que eles têm. Falou, Jesus tem misericórdia, vai ser isso aqui é um negócio grande, tem que encostar um caminhão aí para tirar essa mudança, não é? Mas ela não deixou nada para trás, irmão. Ela poderia ter dito, olha, livra só eu e, sei lá, não, eu quero todo mundo e com tudo que tem. Agora, pior vocês não sabem, quer dizer, o melhor vocês não sabem, é que Deus havia dado uma ordem a seu povo, lá em Deuteronômio 7, que quando eles entrassem em Canaã, para começar a conquista daquelas cidades, Deus disse terminantemente, não poupem ninguém. Vocês vão entrar para guerrear, mas não poupem ninguém. Ninguém será poupado. Deus disse isso terminantemente. Quando entrarem, vocês saem derrubando tudo, matando tudo, atropelando tudo e acaba com tudo. E agora? Como é que vai fazer? Deus já havia dado a ordem de destruição. Deus já havia dado a ordem para acabar, para aniquilar. E a mulher está pedindo algo quase que impossível. Salvar uma casa, uma família, com tudo que tem, meu Deus. E agora, como é que a gente vai falar isso para Josué? E aí, irmãos, a Bíblia diz que aqueles homens responderam, a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer. Agora você não denuncia esse nosso negócio. Não denuncia. Viu? Quando o Senhor nos der essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Agora nós precisamos de algo. A Bíblia diz que ela coloca uma corda, eles descem pela janela, e ela disse, vai para o monte, sabe, vai embora, se esconde lá por 3 dias, porque o rei está procurando vocês desesperadamente. Aí eles disseram o seguinte, nós juramos que vamos te livrar. No verso 18, eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, teus irmãos, e toda a família de teu pai. É aqui que está o milagre de Deus. É aqui que está o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Como salvar uma família, se Deus já havia dito para destruir todo mundo? Como escapar da destruição? Como escapar do mal que está tão próximo? A Bíblia diz que aqueles homens, descendo pela janela, por aquela corda, disseram para aquela mulher, por essa janela, coloque aí um pano vermelho, pendure aí algo vermelho, porque nós vamos voltar, nós vamos entrar destruindo,
e nós mesmos vamos vir à frente. E quando a gente vê esse pano vermelho, nós vamos dizer para o exército ali: não destrói aquela casa, não. Agora tem uma coisa: nós não vamos ser responsáveis por quem estiver fora da casa. Ele disse: vocês têm que estar dentro da casa, tem que estar todo mundo dentro de casa. É esse o propósito de Deus. Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos apenas conosco. Se eu já estou em casa, graças a Deus, a minha esposa está em casa, e o outro está fora de casa, e aquele outro saiu de casa, e mais o outro abandonou a casa. Há uma promessa de Deus, Paulo falando ao carcereiro de Filipe, lá em Atos capítulo 16, quando aquele homem, desesperado, com a espada tentando matar-se, disse a Paulo: que eu faço para me salvar? Paulo disse para ele algo muito interessante. Ele disse: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. A promessa de Deus não é salvar só você, é salvar a sua casa também. Talvez você esteja aqui, mas tem alguém fora nessa hora. Nós estamos aqui festejando, mas tem alguém distante nessa hora, alguém que deixou a casa, alguém que deixou o lar, alguém que se afastou da família. A ordem de Deus para salvar é que todos estejam de volta dentro de casa. E nós precisamos orar por esses que estão fora, precisamos ir buscar os que estão fora, colocá-los dentro de casa. Porque a salvação aqui não é para quem está fora, é para quem está dentro. E Deus disse: olha, nós não vamos ser responsáveis. Os homens disseram: não seremos responsáveis por quem está fora, longe. Todo mundo tem que estar dentro de casa. E esse é o mês da família, irmão. Não só aqui, todas as igrejas, em todo mundo. A nossa preocupação não é simplesmente com os que estão dentro, porque os que estão dentro estão seguros. Mas tem alguém fora. Tem alguém distante, tem alguém longe, tem alguém que se afastou, e é nesses cultos, é nessas orações, é na presença de Deus, que nós vamos clamar por esses que estão fora, para que venham e estejam dentro também. Porque a salvação está dentro da casa, a salvação está dentro do lar. Os espias foram muito objetivos. Disseram: olha, nós não seremos responsáveis, não. Pendura esse pano vermelho aí, pendura, e coloca dentro de casa a família. Esse pano vermelho, irmão, os historiadores, os teólogos, todos são unânimes em dizer que ele é um tipo do sangue de Cristo Jesus. Como salvar a nossa família de uma iminente destruição? São muitos os fatores que estão vindo contra a família hoje. Nesse caso aqui, o que viria contra aquela nação era o povo de Deus, para a conquista. E na sua conquista, eles teriam que destruir aquilo ali. É um fato bíblico. Deus havia falado para Abraão lá atrás, que a sua geração ele daria aquela terra, mas eles só possuiriam aquela terra na 4ª geração. E Deus disse por quê? Porque a medida do povo que habitava aquele lugar ainda não estava completa. O pecado daquele povo, a idolatria daquele povo ainda não tinha chegado ao limite de Deus. E na sua visão, Deus olha lá na frente e diz: mas a 4ª geração vai possuir essa terra. Até lá, a medida de pecado, de idolatria, de feitiçaria, de tantas coisas desse povo chegará à medida completa. E aí é a hora da minha vingança, é a hora em que eu vou permitir que o meu povo entre e conquiste e destrua. Esse foi o momento aqui. Mas hoje, quais são os fatores que estão destruindo a família? Não são um nem dois, são muitos. Muitos fatores hoje vêm contra a minha família, vêm contra a tua, para nos destruir. Há muitos inimigos hoje contra a nossa casa. Agora, onde que nós devemos estar? Em primeiro lugar, coloque todos dentro de casa.
Ore por aquele que está longe, não desista, vá atrás, corra atrás, diga: só há salvação aqui, ó. E por que há salvação aqui? Porque estamos debaixo do sangue de Jesus, estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Foi assim que Deus fez no dia em que o povo saiu do Egito, lá em Êxodo capítulo 12. A Bíblia diz que naquela noite, para tirar o seu povo do Egito, Deus disse para o povo de Israel: vocês sacrifiquem um cordeiro, como esse cordeiro assado, e pegue o sangue dele, e coloque nas portas e nas janelas. E eu posso ver aquele povo pintando as portas e janelas com o sangue daquele animal, porque Deus disse: à meia-noite vai passar um anjo da morte pelo Egito, e ele vai entrar em todas as casas do Egito, ele vai entrar em todos os lugares, e onde tiver o primogênito, ele vai tirar a vida. Imagine isso, irmãos, Deus dizendo isso: é hora que eu vou julgar o Egito, mas na casa em que tiver sangue, quando o anjo vier com aquela espada na mão, que ele vê sangue na porta, ele pula aquela casa, ele não entra, ele passa. E tem sangue, ele passa. E tem sangue, ele passa. E tem sangue, ele passa. Na casa que tem sangue não há destruição, há salvação, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Os espias disseram para Raabe: você precisa colocar algo aí, ó. Coloca a tua família dentro de casa, porque esse lenço vermelho, esse pano vermelho, vai nos servir de sinal. Será que temos o sangue de Cristo na nossa casa? Será que já dissemos: Senhor, põe teu sangue nessa casa? Às vezes, irmão, nós queremos algo de Deus, e você não sabe o poder que há no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele não tem poder simplesmente porque ele é Jesus. O apóstolo Paulo vai explicar algo precioso sobre esse sangue, lá em Atos capítulo 20, quando ele está se despedindo dos anciãos de Éfeso. A Bíblia diz que ele reúne os anciãos da igreja, e diz para ele: olhai por vós, e por todo o rebanho sobre o que o Senhor vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então Paulo está dizendo que o sangue de Jesus era sangue de Deus. É por isso que o sangue de Jesus tem poder, e quando ele é colocado sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nenhum tipo de mal, nenhum tipo de destruidor, não tem força maligna que possa contra o sangue de Jesus. Não tem. O sangue de Jesus, irmãos, ele é algo precioso. Ele não apenas purifica os nossos pecados, porque João fala isso na sua primeira epístola, no capítulo 2, filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você procura, confessa a Ele, coloca o seu pecado diante dEle, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele vai dizer que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Estamos aqui por causa desse sangue. Foi o sangue que nos comprou, foi o sangue que pagou o nosso preço. O apóstolo Pedro diz isso na sua epístola, no capítulo 2, que nós não fomos comprados com ouro, com prata, ou com coisas perecíveis, mas fomos comprados com precioso sangue, como de um cordeiro, imaculado, incontaminado. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Deus ali recebe aquele sacrifício e paga o preço da nossa alma, e através desse sangue Ele nos compra, Ele nos resgata, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos salva, e Ele coloca esse sangue sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre a nossa casa. Ainda que o diabo tente, há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. E é debaixo desse sangue que a igreja caminha.
que a família caminha. A sua família só terá abrigo, irmão, debaixo do sangue de Cristo. Foi isso que os espias disseram para aquela mulher. Ata esse cordão de escarlate à janela, bota dentro de casa todo mundo, quem sai fora, nós não temos compromisso. E quando eles chegaram, que empreenderam a destruição, todo Jericó foi destruído, todo. A Bíblia diz que Raabe e a sua casa foi salva. Você sabe o que significa isso, irmão? Talvez a gente lendo isso aqui não passe de uma história. Você diga, meu Deus, coisa interessante, mas você não estava lá, você não tem noção. Eu lendo isso aqui, pastor Marcelo, eu me deleito, eu digo, meu Deus, eu fico imaginando a alegria, sabe, o choro de alegria daquela mulher, ela agora olhando para aquela cidade, os muros todos destruídos, tudo acabado, tudo virou cinza, desolação, o povo de Deus passou arrastando, destruindo aquilo tudo, e ela olhando aquela cidade onde ela morou, onde ela cresceu, onde ela viveu, destruída, e olhando seu pai salvo, sua mãe salva, seus irmãos salvos, suas irmãs salva, tudo que eles tinham salvo. Irmão, só valoriza a salvação quem passou por essa situação. Olhe para trás, veja de onde Jesus te tirou, de onde você saiu, quem você era. Olhe para aquele lugar de onde você veio, lugar de desgraça, de miséria, de perdição, e olha onde Deus te colocou. A Bíblia diz no Salmo 113, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas Ele se curva para ver o homem na terra, e a Bíblia diz que do monturo, Ele ergue o necessitado, Ele tira do pó aqueles pobres e miseráveis, e os coloca sentados à mesa, com os príncipes do seu povo. Hoje você está sentado à mesa dEle, foi o sangue dEle que te trouxe para essa mesa, foi o sangue dele que te aproximou dessa mesa. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor.